Hoje eu vou falar sobre as redes sociais e os seus usos, né? Então, como que as redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Essas como as principais que a gente tem utilizado ultimamente, como que elas estão bastante presentes na nossa vida cotidiana, como que as pessoas têm feito muito uso disso. E então vamos pensando assim, quais que são os sentidos disso, as vantagens, desvantagens, né? O que acontece nesses espaços? Primeiro, eu acho que tem que dizer que as redes sociais são um espaço importante de encontro entre as pessoas. Então, assim, uma ideia de que agora com a internet as pessoas não se encontram mais, isso não é necessariamente verdade. Muitas vezes é através das redes sociais que a gente marca encontro com os amigos, que se planeja festas, saídas. Então, elas também têm promovido encontros presenciais entre as pessoas. Muitas vezes a gente não tem condição de encontrar presencialmente com alguém, por conta de tempo, porque essa pessoa mora em outro lugar, por várias impossibilidades assim comuns na nossa vida. Então também as redes sociais têm promovido essa possibilidade de reencontros e de novos encontros com pessoas, né? Formação de novas amizades, restabelecimento de velhas amizades. Então, como que esse é um espaço importante de encontro entre as pessoas. As redes sociais também, elas são um espaço de informação. A gente consegue obter uma série de informações nessas redes sociais. Algumas informações são boas, algumas são ruins. Eu acho que o cuidado que temos que ter é de que não necessariamente aquilo que é colocado como uma notícia verdadeira ou como uma informação verdadeira, confiável, nem sempre é confiável, né? Muitas vezes a gente vai encontrar notícias que são falsas, que depois a gente fica sabendo que aquilo não era verdade, mas pode promover uma série de consequências, às vezes até estragos, né? Antes da gente saber que aquela notícia era falsa, informações equivocadas, né? Então, assim, as informações que a gente busca na internet, a internet é um bom espaço para buscar informações, não tem dúvida nenhuma, mas também a gente tem que ter uma crítica, tem que saber filtrar um pouco essas informações para que a gente não adquira coisas, né, meio como se a gente dissesse comprar gato por lebre, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem. Um outro cuidado muito importante que a gente tem que ter com o uso das redes sociais é que tipo de informação que a gente está colocando lá, né? Quais são as informações pessoais que eu vou colocando? Então, se eu coloco onde eu trabalho, onde eu moro, onde eu estudo, a escola que meus filhos estudam, por exemplo, ou as viagens que eu faço, os passeios, os lugares que eu frequento. Quer dizer, esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque a gente pode correr o risco de alguém que queira fazer mal, né? Possa mapear a nossa vida. Então, dizer, frequenta tal lugar, a rotina da pessoa é essa, a criança estuda naquela escola, né? Então, assim, a gente tem visto pessoas que, às vezes, inocentemente, colocam endereço, colocam telefone, né? Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter com as informações que a gente está colocando nas redes, né? Mesmo, por exemplo, no Facebook, que eu posso escolher para quais amigos que vão ter acesso a determinadas informações minhas, fotos, por exemplo, comentários, assim, esse controle não é um controle absoluto, porque nada me garante que o meu amigo ele não vá passar isso para frente, não é? Então, essa ideia que a gente tem de que eu faço um uso
restrito das informações para o meu grupo de amigos, não necessariamente é o que acontece na prática, né? E aí, assim, no WhatsApp, por exemplo, eu posso fazer parte de um grupo, mas eu posso reproduzir uma mensagem de um grupo ou de uma pessoa para uma outra pessoa, para um outro grupo, e essa mensagem ser passada para frente sem o meu conhecimento, sem a minha autorização, sem o meu querer, né? Então, as informações pessoais, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente coloca nas redes. Elas também são muita exposição das pessoas, né? E aí, com as exposições, a gente também tem que ter uma crítica daquilo que a gente tem visto. A gente tem observado que as redes sociais são espaços que as pessoas colocam, de um modo geral, aquilo que é o melhor delas, né? Então, a foto mais bonita, muitas vezes uma foto que é trabalhada para poder tirar os defeitos e para a gente ficar mais bonita ainda, ou uma viagem bacana, um restaurante da moda, um prato de comida que seja bonito, né? Então, uma série de coisas assim que as pessoas vão colocando, né? As fotos, o Instagram hoje, que é uma rede social basicamente de fotos, né? Então, assim, como que isso vai trazendo não só uma série de informações da gente, mas muitas vezes, quando a gente vai vendo isso do outro, pode passar uma ideia de assim, nossa, a vida daquela pessoa é super bacana e a minha não é tão bacana assim. Então, assim, é importante a gente ter crítica também com aquilo que a gente está vendo na internet, né? Porque não necessariamente aquilo que a gente vê é verdade. Ou pode até ser verdade, mas uma verdade às vezes aumentada, né? Então, eu não vou para restaurante bacana toda semana, mas eu posso ir num restaurante uma vez por mês, tirar várias fotos e colocar como se eu tivesse ido várias vezes, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem visto, às vezes, as pessoas se entristecendo, achando que a vida delas é muito chata, muito sem graça, por aquilo que elas veem dos outros nas redes sociais, mas às vezes a vida delas é melhor do que a daquela pessoa, só que aquela pessoa se expõe mais, se expõe de um jeito mais interessante, mais bacana, mas que não necessariamente é verdade, né? Então, assim, as redes sociais, elas, como tudo, né, ela tem seus aspectos positivos e tem seus aspectos negativos, né? Então, a gente deve fazer uso. Essa é uma ferramenta que agora está bastante presente no nosso cotidiano. Quando a gente pensa também, no caso de jovens, especialmente, mas não só exclusivamente a eles, essa é um mecanismo de comunicação. Então, as redes sociais também são formas da gente se comunicar com o outro. E isso é um ponto muito importante. Mas, eu estava dizendo, né, dos cuidados que a gente tem que ter, porque a gente corre uma série de riscos na internet e que eles podem ter também sérias consequências na nossa vida. É sobre esses riscos que eu vou falar numa próxima vez.